se tornar fluente na língua. Porque você ser fluente em um idioma não é você falar ele perfeitamente como um nativo. Até porque você está aprendendo outro idioma. Eu sou brasileiro, aprendi a falar inglês. Eu não tenho obrigação de falar inglês como um nativo que nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu falo inglês e a fluência, ela vem de você saber se comunicar. Olá, eu sou o Daniel, ou Dani Traveler, Dani Viajante. O mundo é a minha casa e a minha mochila é tudo que eu carrego comigo. Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou falando aqui hoje nesse vídeo direto da minha cabine aqui do navio. Essa é a minha cabine aqui, que é uma cabine para 2 pessoas, como vocês podem ver. Ó, tem um beliche, tem um armário, meu uniforme está pendurado ali. Os coletes salva-vidas estão ali em cima. A cabine não está tão organizada hoje, então eu não vou mostrar pra vocês, tá? Não tá bagunçada também, mas não tá do jeito que eu quero ainda. Eu ainda tenho que limpar ela hoje. Eu faço uma faxina aqui diária, só que hoje eu ainda não fiz, então não vou mostrar totalmente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, porque eu decidi falar sobre um assunto aqui que eu gosto bastante, que é idiomas. Então eu tava pensando em um tema para os meus vídeos e eu decidi falar hoje sobre a importância de você falar inglês. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por idiomas, eu sou uma pessoa apaixonada por viajar, por culturas novas, e a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi aprender a falar outro idioma. Aos meus 14 anos de idade eu decidi que eu queria entender um idioma além do meu. Então eu comecei a pegar letras de músicas e traduzir essas letras, e depois comecei a entrar na internet e falar com pessoas de fora. Depois eu comecei a assistir filmes com legendas em inglês. E assim eu fui estudando bastante. Até hoje eu estudo muito por minha conta. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque por causa disso, hoje eu posso viajar para qualquer lugar do mundo que eu sei me comunicar com as pessoas. É óbvio que existem muitos países que não falam inglês, mas a maioria dos lugares que a gente vai no mundo inteiro, se você sabe falar inglês, mesmo em países que não têm o inglês como língua oficial, sempre vai ter alguém para poder comunicar com você em inglês. Por exemplo, em um hotel. No Brasil, a gente não tem o costume de falar inglês, certo? Mas se você for em um hotel, com certeza ali vai ter alguém para poder falar inglês com você, porque é um requisito muito grande para quem trabalha em hotel, né, na rede de hotelaria, ter a língua inglesa como segunda língua. Então, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi aprender a falar outro idioma, porque isso me traz muitos benefícios, como por exemplo, trabalhar num navio de cruzeiro. Aqui no navio, a língua oficial do navio é o inglês. A gente tem muitas nacionalidades aqui: Filipinas, Índia, Indonésia, Brasil, os Estados Unidos, Reino Unido, Ilhas Maurício, que mais? Argentina, Peru, Colômbia. Então a gente tem várias nacionalidades aqui, porque o navio é um lugar é um ramo onde oferece oportunidades pra gente do mundo inteiro. Isso é muito legal. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando no navio que está fazendo a temporada brasileira, mas futuramente a gente vai fazer a travessia de volta para a Europa. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento em outras línguas para a gente saber se comunicar aqui com todo mundo. Porque por mais que aqui a gente tenha todas essas nacionalidades unidas, então a língua que vai nos unir, o idioma que vai nos unir aqui, vai ser a língua inglesa. Então, eu estava pensando em um vídeo, o que eu ia falar no próximo vídeo que eu fosse fazer, e eu decidi falar sobre isso, o quão importante é você saber falar outro idioma. Eu acendi a luz ali da minha cama, então ficou melhor iluminado aqui o vídeo agora. Eu já fiz voluntariado, gente, na Bulgária. Inclusive eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre o meu voluntariado na Bulgária. Tem até uns perrengues que eu passei lá, mas é um país que eu gosto bastante. E na Bulgária, por exemplo, é um país que, pelo menos em Sófia, que é a capital da Bulgária, eles não têm costume de falar inglês. Só que mesmo assim, eu fui voluntariar em um hostel, e nesse hostel eu me comunicava com pessoas do mundo inteiro que ia ali em inglês. Na rua eu me comunicava em mímica, ou muitas vezes usava o Google Tradutor. Então, a língua inglesa, ela é de uma importância extrema na nossa vida. Então a melhor decisão que eu já fiz até hoje foi estudar inglês, porque isso me traz muitos benefícios. No meu primeiro contrato no navio, a primeira vez que eu trabalhei embarcado em navio de cruzeiro, em 8 meses eu conheci 20 países. E nesses 20 países, todos eles, a língua que eu me comuniquei quando eu descia do navio para ir em algum lugar para passear, para comer, né? Eu tô indo em alguma loja lá fora, a pessoa ali estava na Noruega. Além do norueguês, que é a língua oficial, eles falam inglês, tem inglês como segunda língua.
Então, em qualquer lugar que eu fosse, se eu não sei falar o idioma oficial deles, eu sei falar inglês, eles me entendem. Então, a melhor decisão que eu fiz na minha vida até hoje foi aprender a falar outro idioma. E eu aconselho a quem gosta de viajar, assim como eu, que quer conhecer outras culturas, que invistam na língua inglesa, porque traz muitos benefícios. E não só na língua inglesa, em qualquer outra língua que você queira aprender, isso te traz muito benefício. Mas como o inglês é a língua mundial, e realmente, gente, em qualquer lugar que você vai, se você sabe falar inglês, é uma vantagem muito grande. Então eu estava pensando em fazer um vídeo, né? Eu estou fazendo vídeos aqui dos lugares que eu estou conhecendo, e eu pensei, eu quero fazer um vídeo diferente. E aí veio essa ideia de fazer esse vídeo sobre a importância de falar outro idioma. Uma coisa que eu sempre falo, eu já ouvi isso de pessoas que eu conheço, inclusive de amigos próximos que eu tenho, que falam: ah, Daniel, mas eu não tenho um inglês perfeito, um inglês muito bom. Não existe você ter um inglês perfeito. O que importa é você saber se comunicar. Tem pessoas que sabem falar e que muitas vezes elas se envergonham. Então o que eu te aconselho é sempre praticar com música, que ajuda muito, com filmes, praticar com o nativo. Porque até a nossa própria língua, gente, a gente aprende quando a gente cresce, quando a gente é criança, a gente vai falar errado. A gente não nasce sabendo falar a língua. A gente vai começando a ouvir, a repetir, a gente vai falando errado. E assim é outra língua. Se a nossa própria língua é assim, imagina a língua de outro país, certo? Então, você não precisa saber falar perfeitamente, até porque ninguém fala um idioma perfeito. O importante é você saber se comunicar. E cometer erros, você vai cometer, porque quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, a gente vai errar. É errando que se aprende. Então, o meu conselho para quem quer aprender a falar outro idioma, música, na minha opinião, é o que mais me ajudou até hoje, o que eu aconselho as pessoas a estudarem com música, a pegar a letra da música, a ouvir várias vezes a mesma canção, a repetir. Eu sempre fiz isso, eu pegava a letra da música e repetia muito, cantava várias vezes. E aqui no navio eu tenho amigos que já me falaram: ah, o meu inglês não é tão bom. Eu falo: não é que o seu inglês não é bom. Você precisa de praticar mais para você poder ter mais confiança em si mesmo. Porque muitas pessoas sabem falar, mas elas ficam travadas porque têm vergonha de se comunicar por causa do sotaque. Porque às vezes acha que o sotaque da outra pessoa é melhor do que o dela, e não existe isso. Aqui no navio é um belo exemplo. A gente tem Itália, a gente tem Montenegro, a gente tem Mianmar, todos esses são países, né? Mianmar, como eu falei, Índia, Brasil, Filipinas, Indonésia. Cada um de nós aqui, a gente fala inglês com o nosso sotaque, porque nós temos as nossas raízes, nós somos de países diferentes. Só que o que importa aqui, o que nos une, é o idioma. Então, mesmo a gente falando cada um com o seu sotaque diferente, a gente vai entender um ao outro. Então, se você falar water, ou se você falar water, é a mesma coisa, só que com um sotaque diferente. Eu vou estar entendendo que você está me falando água. Então, as pessoas se apegam muito a isso e acabam travando e deixando de aprender e até de praticar e se tornar fluente na língua. Porque você ser fluente em um idioma não é você falar ele perfeitamente como nativo, até porque você está aprendendo outro idioma. Eu sou brasileiro, aprendi a falar inglês. Eu não tenho obrigação de falar inglês como um nativo que nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu falo inglês e a fluência, ela vem de você saber se comunicar. Você é fluente quando você sabe se comunicar no idioma. Então, eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam como eu aprendi, elas me pedem conselho e tudo mais. Então, eu acho muito importante a autoconfiança e a não se comparar. Até porque, como eu falei, nós somos de países diferentes e muitas vezes você vai falar a mesma palavra que eu falo, só que com um sotaque diferente. E é isso, gente. Eu tava querendo ter uma ideia para um vídeo novo. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande. Mas eu queria falar sobre a importância de falar inglês, como que aprender a falar essa língua tem me levado a diversos lugares que eu sempre sonhei em conhecer e continua me levando a muitos lugares. E se você que tá aí, tá me assistindo e quer aprender a falar inglês, se solta, não liga pro seu sotaque, pra forma que você tá falando. Tenta aprender o máximo que você pode para poder se comunicar com as pessoas, é o que importa, você saber o idioma para se comunicar com as pessoas. O meu nome é Daniel, eu sou o Dani Traveler, o mundo é a minha casa e a minha mochila é tudo que eu carrego comigo. O inglês me levou para vários lugares e pode te levar também. Um beijão para todo mundo que assistiu até aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.